Olá, é um prazer estar aqui com você ao vivo na Vibe Mundial. Hoje também na live da Vibe Mundial no Facebook. Quem quiser entra lá, participa, dá um curtir, depois a gente conversa. E eu estou aqui convidando vocês para pensar comigo sobre como ativar o campo quântico através da coerência. Né? Para quem nunca me ouviu, é a primeira vez, eu trabalho com equipamentos de alta tecnologia, equipamentos com inteligência artificial. Esses equipamentos, eles atuam no nosso campo eletromagnético. Então, o nosso corpo é formado, né, por células, e essas células são formadas por moléculas, átomos, e tudo isso tem uma condutividade elétrica. Então, a gente pode não ter consciência disso, mas muitas vezes você encosta em algum lugar e toma um choque, às vezes o cabelo arrepia. Então, isso é eletricidade. Nós somos seres eletromagnéticos. Nós estamos num planeta preso num campo eletromagnético. E esses equipamentos, eles atuam exatamente nesse campo. Quando a gente fala, né, da medicina chinesa, por exemplo, a gente fala dos meridianos, e quando você atua em determinados pontos de meridiano, as emoções se liberam, as dores cessam. Nós temos os chakras, que são grandes centros de força, como também tem pequenos chakras. Então, o nosso corpo é um corpo com vórtices de energia. Um chakra é um vórtice, né? Então, o que acontece? Quando eu conecto esses equipamentos no seu corpo, eles atuam exatamente nesse campo energético, através dessa condutividade elétrica. E o equipamento, ele tem a sensibilidade de fazer uma varredura, um scan, ver o que está acontecendo, tanto no campo emocional, físico, mental, energético. Ele pega essas informações, manda para o computador, e o próprio computador, ele me dá uma ideia do que está acontecendo e já indica o melhor tratamento. Óbvio que o terapeuta, na medida em que ele vai ganhando também base, ele também vai colocando aí algumas coisas a mais, né, dentro desse sistema, além da recomendação do sistema. Por quê? Porque é o diferencial de cada um. Então, assim, há situações que às vezes você identifica pelo equipamento algo que está acontecendo com a pessoa não falou, não estava dando importância. Eu vou dar um exemplo de uma cliente que eu estava fazendo uma sessão à distância, não era nem presencial. Então, quando a gente faz à distância, é possível? Sim, né? Nós somos seres energéticos, como eu estava falando, e cada um de nós tem uma identidade. Então, quando a gente coloca lá no RG o nosso dedão, né, que tem aqueles sinaizinhos no nosso dedo, é único, não tem mais ninguém no planeta com aqueles mesmos sinais. E por quê? Porque a nossa energia, ela é formada pelo que eu sinto, pelo que eu penso, pelo que eu faço e com toda a bagagem que eu trago nessa existência. Então, eu sou a soma de tudo isso, por isso eu sou única. E aí, quando eu coloco no sistema esses dados, ou então o nome da pessoa, onde nasceu, o que o campo faz? O que o equipamento faz? Ele acessa a informação do campo morfogenético. Com essas informações, a gente acessa esse campo. E aí, eu estava fazendo um tratamento para uma cliente e aparecia uma intoxicação de ácido butolínico. E essa minha cliente é jovem, e eu achei estranho aquela informação. Uma informação do campo físico. Bom, fiz a sessão e depois eu mandei um áudio para ela. Falei, olha, aqui o que me chamou a atenção, uma das coisas foi essa intoxicação. E depois ela me responde, ela falou, Lucia, incrível. Essa semana eu fiz a aplicação de botox, desse ácido no rosto. Então, confere. Então, o que acontece, né? Aparece também, só para vocês terem uma outra ideia, eu já tratei pessoas que vieram depois de um processo de inflamação, de infecção bem severo, e já estavam
curadas, né? E aí no campo ainda aparecia a inflamação, a infecção. Então, quando aparece no campo, provavelmente você ainda está ressonando, vibrando naquela frequência. E o que que a gente faz? A gente trata, mandando pulsos elétricos para o teu corpo para harmonizar, para equilibrar. Além de ser uma terapia que reduz muito o estresse, melhora muito a sua qualidade de vida, traz muita consciência, muita informação e, óbvio, com as informações você tem a possibilidade de escolha, né? Quando a gente não está consciente do que a gente faz, a gente acaba repetindo determinados padrões sem perceber. Quando você está consciente, você pode pelo menos escolher não repetir ou escolher repetir. E tá tudo certo. Se você escolher não repetir, o processo é mais difícil, porque você tem que prestar muita atenção, porque se você se distrair, você vai fazer aquilo que você sempre fez do mesmo jeito, da mesma forma, e o resultado é sempre o mesmo, não muda. Então, o campo, quando a gente atua neste campo energético, a gente consegue muitas vezes dar saltos quânticos, produzir mudanças efetivas. Às vezes a produtividade melhora, o humor melhora, o sono, melhora a qualidade do sono, você tem uma redução de estresse muito grande, melhora o sistema imunológico, enfim. Então, são equipamentos realmente muito interessantes, atuam de uma forma extremamente eficientes, né? Não é um tratamento longo, é um tratamento até rápido, mas o importante é você ter essa consciência. Eu tenho clientes que de vez em quando passam lá, falam, não, eu estou precisando dar um ajuste, fazer um check-up, e tá tudo certo. Então, assim, nós somos seres eletromagnéticos e também quânticos. Nós temos um bicampo, né? Então, esse campo eletromagnético é o campo físico, é o campo tridimensional, é o campo que, por exemplo, para eu ter um resultado, eu tenho que ter uma ação, eu tenho que ter um movimento. Se eu quero acender a luz, eu quero as luzes acesas, eu vou lá e aperto o botão. O quântico não, o quântico eu penso e sinto em coerência e a coisa acontece, flui. Então, quando você está nessa sincronicidade de sentimento e pensamento, as coisas acontecem, as coisas fluem. E o quântico não tem tempo, não tem espaço, é aqui e agora. E o meu convite para vocês é pensar em como a gente ativar esse campo para que as coisas fluam na nossa vida de uma maneira mais harmoniosa, de uma maneira amorosa, né? Porque qual é o campo, qual é a parte energética do nosso corpo que ativa o campo quântico? É o chakra cardíaco, é o coração. Então, quando a gente consegue equilibrar ou harmonizar os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos, como é que eu posso... Hoje em dia, eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje, o pensamento, ele emite pulsos elétricos, ele tem uma condutividade elétrica. Então, a gente não fala mais, a gente fala de uma onda de consciência, uma onda de energia. Quando você tem um pensamento, você está emitindo para alguém, ou para alguma situação, ou para algum contexto, uma energia para que isso flua, para que isso aconteça. Então, muitos de vocês, eu tenho certeza que pensaram, lembraram de alguém querido, alguém que vocês gostam muito, falou, poxa, eu tô com uma saudade daquela pessoa, e o sentimento brota, né? E não dá muito tempo, a pessoa liga, a pessoa manda uma mensagem, você encontra a pessoa, alguém fala da pessoa. Então, o que é isso? Quando nós pensamos, nós emitimos um pulso elétrico, uma onda elétrica. Hoje existe um equipamento que chama eletromagnetoencefalograma, que ele não conecta mais na cabeça. A gente já sabe que os pensamentos não estão nas sinapses do nosso cérebro, da rede neural. O pensamento está fora da cabeça, a consciência,
né? Quando você emite um pensamento, esse pensamento, ele forma uma onda e chega lá na pessoa, chega lá na situação. E esse equipamento, ele mede a onda, a força do pensamento. Então, já existe esse equipamento hoje, é muito interessante, aliás. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, como que você ativa o campo quântico? Quando o seu pensamento está coerente com o seu sentimento. Quando você pensa e sente num único ritmo. Então, eu vou dar mais um exemplo. Imagina que o seu pensamento emita de pulso elétrico 100 Hz. Se o seu pensamento manda 100 Hz, o seu coração manda 5.000 Hz. Seu coração, ele é eletromagnético, ele abre um campo muito maior. Tanto é que o medo é uma emoção que ele bloqueia muito a nossa vida. Ele nos paralisa como proteção, ele faz com que a gente evite determinadas situações, também por proteção, só que o medo em excesso vira uma fobia. E a fobia, ela paralisa, você fica impedido de fazer as coisas, você não consegue fazer as coisas. Então, a fobia é algo que tira a gente do eixo. Se eu quero muito, no pensamento, na consciência, um emprego, mas eu tenho medo de ser reprovada na entrevista, eu tenho um sentimento de que as pessoas não gostam de mim, e eu sinto que as pessoas não gostam de mim, então, assim, esse sentimento, ele vai pulsar de uma forma que as pessoas vão sentir. Eu gostei da Lucy, mas eu não sei, essa moça, entre a Lucy e o Pedro, eu vou ficar com o Pedro, né? Por quê? Porque é muito subjetivo. Então, um processo de entrevista é subjetivo, é uma conexão que rola. Se você está em equilíbrio com o seu pensamento e o seu sentimento, as suas atitudes, a sua postura, o tom da sua voz, aquilo que você faz está coerente e tudo flui. Como que eu faço para ativar o campo quântico a partir disso? Quando eu penso e sinto com a mesma sintonia, com a mesma sincronicidade. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho uma cliente que ela estava numa situação, a situação é a seguinte, desempregada, tinha acabado de se separar do marido, 2 filhos, o menor de 2 e a filha de 7, dependendo financeiramente da mãe, tá? Então, uma mulher de 40 e poucos anos, nessa condição, não estava conseguindo emprego já há algum tempo, estava vendendo coisas para se virar, estava numa situação muito caótica. E aí, no prédio, veio um comunicado de uma festa de Halloween. Quando ela olhou o comunicado, ela olhou para a cara do filho e da filha e curtiu e falou, nossa, eu tô vendo você, olhando para o pequenininho, né? Você tá vestido de abóbora, com um chapeuzinho lindo, você vai em todos os prédios, você vai em todos os apartamentos, você vai ganhar muitos doces. E ela, naquele instante, ela vibrou com tanto amor, com tanta alegria, aquela cena do Halloween e o filho vestido, né, a fantasia de abóbora, e aí curtiu, ficou lá curtindo com eles. Aí, lógico, né, veio a realidade. Na sequência, ela lembrou que está desempregada, que não tem dinheiro para comprar fantasia. E aí deu uma murchada, né, não tocou mais no assunto e a vida seguiu. Um dia antes da festa de Halloween, ela estava na missa com a mãe e o padre pediu que todos se pudessem contribuir com um bazar que tinha lá beneficente, enfim. E a mãe convidou ela para descer e olhar o bazar. E aí ela me diz o seguinte, falou, Lucy, o primeiro varão que eu olhei tinha uma fantasia de abóbora, com um chapeuzinho igual ao que eu tinha imaginado para o meu filho, novinha, sem uso. E detalhe, R$2. Então, aí ela falou, isso é quântico? Eu falei, isso é quântico. Quando você vibrou, sentiu, se conectou
conectou com a realidade que ela criou naquele momento, que era o filho curtir uma festa de Halloween fantasiado de uma determinada forma e eles vibraram. Esse é o quântico acontece. Ela falou, tá, e por que não acontece o meu trabalho? E por que não acontece as outras coisas? Porque a emoção não está em sintonia com o pensamento, ou vice-versa. Então, eu quero fazer um convite para você. Vamos tentar, eu vou trabalhar duas questões com vocês. A coerência, hoje eu tenho um trabalho com a chave da coerência, essa chave foi desenvolvida pelo Dr. Carlos Orozco. É um trabalho que ativa o campo quântico através do amor. É um trabalho incrível, a gente tem depoimentos incríveis, desde o mais simples, do mais bobinho, até aqueles que você não acredita, fala, nossa, curou essa criança, como assim? Então, assim, quando a gente fala do campo quântico, hoje tem uma ferramenta, que é essa chave, que você pode ativar o campo. Então, se você olhar para a chave, se você pensar, se você intencionar com amor, a chave, ela cria um vórtice. Quando nós estamos em sintonia com o que eu sinto, com o que eu quero, que tenha significado, que tenha propósito, a chave abre um campo. Quando a chave abre um campo, o que acontece? Acontece, é isso. Então, eu estava com dor, alivia a dor. Eu vou fazer uma palestra no dia 8 de fevereiro. Dia 8 de fevereiro eu vou falar exatamente sobre isso. Como ativar o campo quântico usando a chave da coerência. A chave da coerência, ela é um instrumento. Eu preciso necessariamente da chave? Ela é um facilitador? Não preciso. Como eu dei o exemplo há pouco da minha cliente, ela ativou o campo quântico. O filho foi no Halloween exatamente como ela tinha visto. E tá tudo certo. Só que essa habilidade, para nós, infelizmente, ainda não é muito fácil. A gente está num processo de autoconhecimento, de transformação, e isso é trabalhar constantemente com a nossa mente e os nossos sentimentos. E a chave, nessa palestra que eu vou fazer dia 8 de fevereiro, ela funciona assim. Eu vou fazer uma parte prática, onde vocês vão ver a mudança do sabor do alimento. A chave muda o sabor do alimento. Vocês vão experimentar um limão, onde eu equilibrei com a chave, e um limão sem equilibrar com a chave. Vocês vão ver, nessa palestra também, a força do pensamento. Quando você manda um pensamento para alguém, o pensamento chega. Eu vou mostrar isso para vocês na palestra. Nós vamos fazer teste. Eu vou convidar vocês para participarem desse evento e vocês vão ver, não tem muito segredo. O café, aquele amarguinho do café no final desaparece. Nós vamos mostrar para vocês como que os chakras se organizam, ficam equilibrados e a sua energia se expande a ponto de ficar equilibrada independente do tamanho. Você não consegue medir o final do teu campo energético. Enfim, e eu vou trazer vários relatos, vários depoimentos. Realmente é um trabalho com muito amor. O Dr. Carlos tem uma preocupação de mostrar essa chave para o mundo. E como? Ele está levando na Rússia, nos maiores cientistas de lá, já foi para os Estados Unidos. Ele tirou também, eu vou mostrar para vocês nessa palestra, uma foto da molécula da água quando usa o lado da chave da coerência e quando usa o da congruência. O campo quântico, quando você estrutura o campo quântico na tua casa, o quanto que melhora a sua energia. O ano passado, foi no Chile, um terapeuta cuidando de uma cliente com câncer de mama. E o que aconteceu? Ele criou um campo quântico na casa dessa senhora. Ela morava num vilarejo de 12 casas. Teve um incêndio e queimaram 11 casas. A dela não queimou. A dela tinha lá um campo quântico. Foi incrível, incrível. Você pode intencionar para a melhora do planeta. Você pode intencionar para alguém que está numa cama de hospital, que não está legal. Enfim,
é uma chave incrível, é um ativador do campo quântico. A chave, ela, se nós estivermos em coerência, hoje o Dr. Carlos usa, ele mudou até a forma como a gente coloca a chave. Então, é a chave à coerência, porque ela nos leva à coerência. Ela é ativada a partir da nossa coerência, da nossa intenção. Por isso é importante nós termos muito claro o que é o nosso campo e a força que nós temos quando a gente pensa e sente com a mesma sincronicidade, com o mesmo equilíbrio. É incrível. Eu vou passar os meus telefones. Quem tiver interesse nessa palestra, quem tiver interesse em adquirir a chave, conhecer o meu trabalho com a biorressonância, então são duas coisas. A biorressonância é o campo eletromagnético e a chave, ela atua em tudo isso, ela é quântica. Então, são dois trabalhos. A chave você pode adquirir e a terapia, quando você faz, o resultado é muito mais eficiente, principalmente quando eu uso a chave com você ou quando você tem a chave. Meus telefones, 11 98 654 0880, 11 98 654 0880. Você pode me encontrar alguns vídeos no YouTube, Luci Arantes. Você pode também entrar no Instagram, Luci Arantes, no Facebook, Luci Arantes Oficial. Lá você pode seguir minha página, tem um monte de postagem. Essa semana, principalmente, eu vou colocar bastante coisa. Você tem também o meu site, que é o Luci Arantes, também pode entrar.com.br, enfim. Você vai ter muitas informações de tudo isso que a gente está falando. Assim, não tem dúvida, funciona comigo, funciona com você. Quem tiver a chave, for lá no evento, vai testar a sua chave. É incrível, o sabor do alimento muda, você equilibra o alimento. Se você, por exemplo, toma medicação, você equilibra, você ativa o campo em todos os seus remédios. Produtos de beleza, você pode criar um campo quântico na sua casa, você pode bloquear os efeitos nocivos. Bloquear eu não diria 100%, porque a gente não consegue bloquear 100%, mas bloquear uma boa parte, isso eu vou mostrar para vocês, dos efeitos nocivos do celular, do seu computador, de tudo que é eletrônico, que emana energia elétrica, você pode usar o campo quântico para reduzir esses efeitos nocivos. Eu tenho clientes com doenças severas, com câncer, com, enfim, lúpus. Quando usa o cartão, quando está de posse do cartão, é incrível. Eu tenho depoimento também de um cliente. Ele usa a chave no corpo, né? Ele põe a chave no bolso e fica com ela. Ele estava fazendo um tratamento de beleza e esse tratamento de beleza era com eletrochoque. E a moça sempre dizia para ele, nossa, você tem uma resistência à dor fantástica. E ela sempre avançava um nível bem acima da maioria dos clientes. O que aconteceu? Ele um dia esqueceu a chave, foi fazer o tratamento, não estava com a chave e ele não suportou a dor do tratamento. E aí ele achou muito estranho. E depois que ele se tocou, ele falou, quando você está com a chave, ela muda o teu campo de tal forma que tudo fica mais harmonioso. Inclusive a potência do equipamento interferia menos. Então eu vou repetir novamente os telefones para você entrar em contato no 11 98 654 0880. Dia 10, eu vou falar sobre esse tema aqui na Rádio Mundial. Seria legal se você se inscrever. Nós vamos conversar bastante sobre coerência e como ativar esse campo quântico. Então, pessoal, espero vocês tanto no dia 8 quanto no dia 10 e no consultório, se vocês quiserem se conhecer um pouco mais. Um grande abraço. Até semana que vem.